Se você tá aqui é porque, assim como eu, você adora um glow up. Mas será que você está cuidando dos seus glow ups internos como deveria? Será que você tá fazendo aqueles glow ups que vão realmente te transformar na sua melhor versão? Na sua versão mais feliz? 6 erros que acabam com o seu glow up. E todos esses erros envolvem o seu glow up interno, porque não importa o quão bonita você esteja, o quanto você se arrume, o quanto você se cuide, se o seu glow up interno não estiver em dia, tudo que você fizer vai parecer só uma casca arrumada. A gente não quer isso. A gente quer ser a nossa versão mais feliz, mais rica, mais próspera, com os melhores amigos, com uma pessoa que nos valoriza do nosso lado. E tudo isso, acredite ou não, começa aqui dentro. Então bora entender esses erros logo pra gente poder tirar eles da nossa vida. Ah, e esse glow up interno é difícil, mas ele é muito necessário. E não importa qual a idade que você esteja vendo esse vídeo, se você tem 18, 38, 68, nunca é tarde demais pra mudar e pra se tornar uma versão ainda melhor do que a que você é. Então hoje eu vou trazer 5 erros que eu já cometi e que atrasaram muito o meu glow up, e 5 respostas que eu encontrei e que me transformaram em uma nova pessoa em questão de 1 ano. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de deixar um like pra mim e se inscrever aqui embaixo. E vamos pro assunto de hoje. Então, só trazendo pra vocês o que é um glow up interno, né? É tudo o que você faz pra se tornar a sua melhor versão. Tem aquelas coisas básicas que a gente já sabe que tem que fazer, que é curar os nossos traumas, cuidar da nossa saúde mental. Vocês estão cansadas de saber que isso é muito importante. Também tem as questões de amadurecimento que costumam vir com a idade. Mas eu também penso que quando a gente fala desse glow up interno, tem 2 pontos que a gente não pode esquecer. O primeiro é mudar a nossa forma de ver o mundo, e o segundo é parar de repetir padrões que você viveu a sua vida inteira e que não te levaram a lugar nenhum. Ah, mas o que são esses padrões? Por exemplo, toda vez que eu vou me relacionar com uma pessoa, eu me relaciono com o mesmo tipo de pessoa. Isso é um padrão. Não deu certo da primeira, não dará certo da segunda, não dará certo da terceira. Hora de mudar. E o problema não estava necessariamente neles, eles estavam sendo autênticos e é por isso que eles te atraíram. O problema está em você, que buscou alguém que era exatamente naquele padrão que você sabia já que não estava dando certo. Tendo trazido o que é um glow up interno, vamos para o nosso primeiro ponto, que é o seguinte: não deixar o passado para trás. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tem muita gente que começa um processo de glow up, de evolução pessoal, consegue um trabalho legal, arranja um namorado bacana, troca um círculo de amigos por um círculo de amigos mais qualificado, mas dentro de si tem travas que não consegue superar. E isso acontece muitas vezes porque você esteve em lugares nos quais você sentiu culpa, você foi uma pessoa que foi muito julgada por ser quem é, que ouviu muitas palavras difíceis, vindo às vezes até de pessoas que você ama, e essas coisas você começou a carregar como bagagem com você. E hoje, quando você vai tomar uma atitude, essas coisas te travam, exatamente porque você tem muita emoção ligada a elas. Um exemplo pessoal meu é o seguinte: eu sempre li muito, então eu sempre fui uma criança que falou muito certinho. E conforme eu fui chegando ali na pré-adolescência, eu tive conhecidos que chegaram até mim e falaram: olha, eu acho que você fala bem demais. Eu acho que você fala bem demais, isso passa uma sensação de que você é snob. Eu tinha 12 anos. Que snob que eu era. Mas naquela época, a opinião deles significava muito pra mim. Então quando eles falaram: tente falar de um jeito menos correto, tente usar um pouco mais de gíria para as pessoas não pegarem ranço de você, eu levei pro coração. Eu passei alguns anos da minha vida me esforçando para falar um pouco mais errado para poder me adaptar. E, gente, quem em sã consciência, tendo a oportunidade de falar corretamente, vai escolher falar errado? Uma criança vai. E aí, muitas vezes, mesmo hoje, depois que eu já tratei isso, às vezes eu tenho que ir para um lugar e eu penso: eu tenho que ter uma linguagem mais adequada para cá, talvez eu deva falar um pouco mais de gíria. Aí eu paro e penso: não, eu tenho que falar como eu
falo. Conheço muitas garotas incríveis que tinham tudo pra ser influencer fitness, que tinham tudo pra ser influencer comportamental, que tem muito conhecimento, que são muito bonitas, falam muito bem, desenroladas, elas não fazem nada. Não fazem nada porque foram ensinadas a ter vergonha. Foram ensinadas que uma mulher bonita, uma mulher com postura, é uma mulher que não se expressa tanto. Já ouviu falar calada vence? Mentira, né? Quem que vence calada? Ninguém. A pessoa só sofre calada. Mas muita gente internalizou isso e fica ali calada, segurando, sentindo, sendo que isso não tá levando ela pra lugar nenhum. Então entenda, não dá pra você ser a sua melhor versão se você decidiu viver em uma prisão que ninguém te colocou lá, foi uma decisão sua. Tá tudo bem você trazer dentro do seu coração lembranças do seu sofrimento, não tem como apagar isso, você é humana. Mas não deixe de forma nenhuma isso te bloquear de se tornar a sua melhor versão, de ir atrás dos seus sonhos. Não use isso como desculpa para passar mais um dia no mesmo lugar que você sempre esteve, se não é um lugar que tá te fazendo feliz. Eu acho que esse já é um gancho pra gente puxar o nosso segundo erro: considerar a opinião dos outros como absoluta. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais você evoluir, quanto mais você mudar, mais críticas você vai receber. Porque as pessoas, elas acreditam que existe uma forma certa de fazer as coisas. E a partir do momento que você diz, não, eu sei como eu vou viver, eu vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou viver isso daqui porque eu sempre quis viver, eu vou me vestir assim porque eu sempre quis me vestir assim, as pessoas tendem a ficar ofendidas. Porque como assim você não aceitou a opinião delas? Como assim você acha que consegue fazer melhor? Aí você lida como arrogante, sendo que a única coisa que você fez pra ter uma fama de arrogante foi ser sincera consigo mesmo. Então pense assim, quando você recebeu uma crítica: de onde veio essa crítica? Será que eu merecia essa crítica? Ou será que essa crítica veio de um lugar da pessoa sentir que eu não tô fazendo as coisas como ela gostaria? Por exemplo, uma vez eu recebi uma crítica sobre me maquiar demais. E essa crítica veio da mãe de uma amiga que não se maquiava. Ela chegou a falar que eu estava fazendo esse tipo de maquiagem porque eu queria muito atrair a atenção de homens e que a filha dela, sim, que estava de um jeito que era o ideal, porque ela não ficava procurando atenção masculina, validação masculina. Gente, que homem que se interessa por esse tipo de maquiagem? Só as gays. Ninguém mais. Homens héteros gostam de rosto limpo, de cara lavada. Mas de onde veio a crítica que ela fez pra mim, que estava me vestindo muito bem, que estava muito maquiada? Veio do fato de que, dentro da casa dela, ela tinha uma filha que não fazia. Ela podia sentir que talvez eu pudesse levar a filha dela pra um caminho de autocuidado que ela não queria. Mil coisas podem ter passado na cabeça dela. E não cabe a mim entender todas elas, mas cabe a mim entender o seguinte: o que ela falou me somou em quê? Me adicionou em quê essa crítica? Em nada. E ela não é uma pessoa má. Ela só falou o que ela sentia. Só que o nosso sentimento muitas vezes prega peças na gente. Então, parte de ter um glow up é entender quando você recebe uma crítica que não faz sentido nenhum, levar com graciosidade e seguir em frente. Imagina se você vai pegar o seu tempo e vai ficar gastando com um fulaninho de tal que te falou um negócio que nem tá fazendo sentido. E então a gente consegue puxar o nosso terceiro erro, que é não ser autêntico. Gente, a autenticidade é uma das coisas mais preciosas que existe. É coisa de mulher que tem o céu como limite. Durante toda a minha vida, sempre tiveram garotas que me chamaram muito a atenção. E sim, elas eram lindas. Elas se cuidavam, elas eram vaidosas, mas elas tinham uma personalidade única. Elas gostavam de coisas diferentes. O olho delas brilhava por coisas diferentes. Elas tinham coisas interessantes a falar. E aí eu percebi que as pessoas com as quais eu me relacionava acabavam seguindo esse modelo. Então eram amigas que eram assim, eram namorados que eram dessa forma também, que tinham uma opinião tão diferente da minha que somavam na minha vida. Por quê? Porque quando você está com pessoas que são muito autênticas, o seu ambiente se torna rico de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, de experiências diferentes. Você começa a enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas que são muito diferentes de você. E isso acaba enriquecendo os seus processos. Você se torna alguém mais criativo, você se torna alguém que pensa fora da caixa, você se torna mais interessante por andar com pessoas interessantes. E quanto mais interessante você for, quanto mais autêntica você for, e quanto mais você entender que tudo que você pensa, tudo que você gosta tem muito valor e te torna um ser humano muito mais rico, muito mais legal,
mais você vai conseguir encontrar um caminho no qual você tenha certeza do que te faz feliz. Porque essa resposta de como ser feliz vai variar de pessoa para pessoa. Mas o único ponto que você pode ter certeza sempre é: se você não for autêntica, você não encontra o seu caminho. E não tem nada mais lindo do que você acompanhar um conjunto de pessoas que sabe o que quer para ser feliz. Cada uma tem seu caminho, todas torcem uma pela outra, porque a gente entende que não tem competição. E aí a gente puxa o nosso quarto tópico: passar muito tempo em redes sociais se sentindo um lixo. É o seguinte, eu sou criadora de conteúdo, eu poderia mentir pra te manter aqui por mais tempo, mas a gente precisa ser sincera. Se a rede social não tá te fazendo bem, não importa se é Instagram, TikTok, YouTube, se não te faz bem, saia dela. Porque é pra ser divertido, é pra ser inspirador. Se você sente que tá tomando seu tempo e que tá fazendo você se sentir cansada e que não tá te trazendo verdadeira felicidade, não fique. Existem formas melhores de passar o seu tempo. Existem várias coisas que você pode fazer para substituir um pouco as redes sociais, que você não precisa fazer de uma vez por todas, mas dá para você ir fazendo aos pouquinhos, que vão te enriquecer e vão te trazer muitos sorrisos pro seu rosto. Redes sociais é um lugar em que você se torna sociável, em que você vê o que os outros compartilham e você compartilha também. Porque mesmo que você ache que a sua vida pode ser um pouquinho chata, para as pessoas que estão te acompanhando, elas amam ver, elas querem ver você, querem ver o seu sorriso, querem ver o que você faz, não importa se você acha chato ou não. E se você não está sentindo isso no seu coração, tá tudo bem, mas não fique se comparando àquela blogueira que todo ano vai para Paris, porque a vida delas pode ser boa para elas, mas a sua vida também tem muito valor. E agora nós vamos para o quinto erro: aceitar qualquer coisa de homem. Você quer ter alto valor? Quer se sentir a sua melhor versão? Quer viver aquilo que você nunca viveu, conquistar ambientes que você nunca conquistou? Então, o primeiro passo é você saber aqui dentro que o seu valor é inegociável. E muitas vezes, quando a gente está em um relacionamento, a gente abre mão dos nossos valores, de quem a gente é, dos nossos limites. Se uma pessoa tiver a permissão, a dádiva de entrar na sua vida, ela precisa ser respeitosa com você em todos os aspectos. Ela tem que respeitar como você vive a sua vida, tem que respeitar todos os seus limites, todos os pontos que você disser: daqui eu não passo, ela tem que respeitar. E se essa pessoa passar por cima de você para te falar como você tinha que estar agindo, ela não merece estar lá. E isso acontece porque quanto mais atraída você tiver pela pessoa, mais disposta você está: eu vou abrir essa concessão, eu vou fazer, né? Vamos dar essa colher de chá e não erra sempre. De não errar e não errar sempre, adivinha só quem tá errando com frequência. Não tô dizendo que você não tem que agora, a partir de hoje, você não tem que mais dar perdão. Se errou, sinalize e preste atenção. Errou 2 vezes no mesmo ponto, essa pessoa não tá te dando valor, não tá te respeitando, não está respeitando o seu tempo, não está respeitando o seu valor, não está respeitando o seu sentimento. E aí quem tem que respeitar o seu sentimento é você. Não é fácil e é algo que você tem que fazer com constância, saber o seu valor. Então, como você quer ter alto valor se nem você se valoriza? Como você quer estar nos círculos mais interessantes, com as pessoas mais interessantes, se você não está sendo alguém que se considera interessante? Começa aqui e passa pra cá. E agora a gente vai pro nosso último erro, que acaba com o seu glow up, que é achar que glow up é puramente físico. Gata, vai estudar, vai desenvolver uma habilidade. Deixa eu te explicar um negócio. Ser bonita abre portas, mas são só algumas. A gente vive em um mundo muito preconceituoso. Então, se você quiser se destacar, você precisa ter valor agregado. E isso só acontece quando você desenvolve suas habilidades. E eu não estou querendo dizer que tem essa habilidade aqui que você tem que desenvolver. Cada pessoa é única. Tem garotas que a habilidade que elas vão desenvolver é a dança. Tem garotas que a habilidade que elas vão desenvolver é a oratória. Tem garotas que vão desenvolver o desenho. Mas independente de quais habilidades você desenvolva elas. Agora, uma coisa é fato: tente desenvolver habilidades que
possam te ajudar no caminho que você pretende seguir para se tornar bem-sucedida. Quando eu era bem novinho, eu não sabia qual caminho seguir. Então eu fui desenvolver desenho, fui desenvolver atuação, escrevia poesia, lia muito, estudava inglês, amava maquiagem, amava estilo, amava um milhão de coisas, porque eu não sabia para onde eu queria ir. Então eu aproveitei para fazer tudo que eu gostava. Hoje eu tenho sorte que muitas das coisas que eu fiz eu consigo utilizar, mas ainda assim tem algumas habilidades que eu podia ter desenvolvido e que teriam me ajudado muito e que eu tô desenvolvendo agora. Vocês gostam desse assunto de desenvolver novas habilidades? Se vocês gostarem, deixa aqui embaixo que eu conto pra vocês, tintim por tintim, como tá sendo a minha jornada pra adquirir novas habilidades. Mas aqui agora eu vou te passar uma lista de algumas habilidades que eu vejo que você vai usar em muitos aspectos da sua vida e que vão te ajudar em muitas profissões. Aí você adapta, claro, porque vão ter algumas que vão funcionar melhor para você e outras que vão funcionar menos. Mas assim, essas daqui são básicas e você vai usar na escola, na faculdade, no dia a dia, no trabalho. Vai por mim. Elas são meio coringas. Então a primeira delas é cozinhar. Porque se você cozinha bem, você cuida da sua dieta, você come dentro da sua dieta e você consegue ter uma pele sem espinhas, um corpo mais esbelto, uma saúde mais funcional, etc. A segunda é ler bem. Gente, uma pessoa que lê bem, ela tem muito vocabulário, ela se expressa bem. Junto de ler bem, a gente pode colocar como próxima falar bem. E falar bem, não se engane, tem gente que fala muito bem, naturalmente, mas a maior parte das pessoas que fala bem, treinou. Eu era uma pessoa extremamente tímida, então eu aprendi a falar bem, mas não foi algo que veio naturalmente pra mim. Eu tive que me esforçar, que colocar empenho naquilo, porque eu queria melhorar. Próxima habilidade é se maquiar. Porque quando você está se apresentando completamente arrumada, na sua melhor versão, as pessoas te olham com mais carinho. Porque você sabe que uma mulher que se arrumou para estar ali, ela valoriza o tempo dela e valoriza o tempo dos outros. Ela não chega desgrenhada e vai. Próxima habilidade seria falar inglês, porque é uma linguagem atualmente universal. Então, se você sonha em viajar, em conhecer o mundo, em ter ótimas oportunidades de trabalho, não importa o tipo de trabalho que você queira ter, falar inglês vai te abrir muitas portas. E quando essas portas forem abertas, falar inglês vai garantir que você tenha uma voz nessas portas. Porque não adianta nada chegar em um lugar incrível e não ter nada para adicionar. Próxima habilidade seria falar em público e se portar em público. Porque às vezes você se retrai muito e isso faz as pessoas terem uma impressão de você que não é a real. Quando você consegue jogar aqui os ombros para trás, falar com propriedade, trazer um sorriso na voz, isso passa muita confiança para as pessoas. E isso não é natural, tá, gente? Tem gente que tem uma naturalidade, mas grande parte das pessoas tem que treinar. E trazendo últimas duas habilidades aqui, eu diria o Canva. Aprenda a mexer no Canva, porque você vai usar isso na escola, na faculdade, no trabalho. Eu uso o Canva no meu trabalho CLT quase todos os dias. É muito útil para muita coisa. E também aprender o CapCut. Gente, é uma ferramenta de edição de vídeo. E aí você pensa, mas para que eu vou usar edição de vídeo? Amiga, hoje em dia, que tudo é mídias sociais, é muito importante. Se você é manicure, você tem que saber editar vídeo. Aí nem é manicure mais, né? É nail designer. Porque senão você não lança nas redes sociais, como é que as pessoas vão ver o seu trabalho? Para você poder aumentar as suas possibilidades de ganhar dinheiro. Então agora estamos chegando no final do vídeo, eu trouxe aqui todos esses erros que minam o seu glow up completamente, com algumas respostas de como lidar com eles. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Me sigam aqui para mais conteúdo referente a glow up e arquétipos. E se vocês tiverem alguma dúvida ou qualquer ponto que vocês querem que eu traga mais assuntos sobre, deixa aqui nos comentários. Vamos se fortalecer como comunidade e vamos, criar aqui um elo de pessoas que querem evoluir. Porque eu tô sempre atrás da minha evolução. E se você tá aqui, eu sei que você também. Vamos juntas. A gente não precisa ficar sozinho. Então até a próxima. Aqui foi a Lilith e uma ótima semana pra vocês.